meu Pai, meu Deus, nosso Deus único e verdadeiro, nós te bendizemos e te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Ajuda, Senhor, me dá capacidade, me dá sabedoria para falar a respeito de tudo que eu vou falar hoje. Me dá sabedoria para fazer com que os meus irmãos e irmãs entendam. Ajuda todos aqueles que vão ouvir as palavras hoje a entenderem e a buscarem na Bíblia Sagrada a confirmação de tudo que vai ser dito. Fala conosco, derrama sobre nós, Senhor, a tua poderosíssima presença. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos muito do Senhor, principalmente para falar tudo que vai ser dito aqui hoje, de um assunto que eu já falei muito na semana retrasada. E a cada dia que a gente fala, a gente complementa, sempre com a Bíblia. Então eu peço, Senhor, que o Senhor receba este culto que nós vamos prestar ao Senhor agora. É um culto simples, mas é feito com o coração. Recebe este culto, abre o nosso entendimento, livra-nos, Senhor, de nos distrairmos com qualquer coisa, mas que fiquemos concentrados nas santas coisas, nas santas palavras. Dá-nos da tua graça, Senhor. Livra-nos, ó Pai querido, de toda forma do mal e fala conosco. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, este assunto é inesgotável. A Bíblia é inesgotável, né? Não se esgota. E tem muita coisa que você precisa ouvir aqui hoje. Muita coisa. Você que depois leva esta palavra que não é minha, a palavra é de Deus, eu não sou dono da palavra. Depois você leva para outras pessoas, né? Abre a sua Bíblia nesta oportunidade que Deus nos dá, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, na parte B. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, na parte B. B de bola. Se puder ler comigo, apesar de você já conhecer esta passagem, é sempre interessante você ler. Se você não puder ler, pelo menos ouça. Eu vou ler, e a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 26, na parte B de bola, diz assim, ó: porque não sabemos orar como convém. A parte B do versículo é depois do ponto e vírgula. Porque não sabemos orar como convém.
E não sabemos mesmo. Não sabemos. Por mais recursos, por mais que se fale, palavras bonitas, rebuscadas, né? Porque tem pessoas que oram assim, né? Você já deve ter observado. Eles oram para as outras pessoas ouvirem. Não oram para falar com Deus, para buscar a vontade de Deus. Então não são as palavras, não é o que a gente diz que vai tocar o coração ou não de Deus. Entenda isso. E hoje eu vou mostrar mais uma vez coisas para você aqui na Bíblia. Por exemplo, você sabe quando na Bíblia Sagrada que os homens começaram a orar? Quando os homens começaram com o hábito da oração? Isso é importante você saber. Por que a gente lê na Bíblia que tem pessoas que fizeram voto e tem pessoas que incentivam voto, tem pessoas que fazem campanhas, né? Tem igrejas que sobrevivem das campanhas. Eu vou mostrar para você aqui hoje que isso é falta de confiança, isso é falta de fé. Vou te mostrar na Bíblia. Isso vai estar gravado. E se eu não conseguir anotar? Você entra aí, vai, volta, dá um pause, e você vai pegar todas as referências. Você vai começar a entender coisas que eu falo, às vezes eu falo, mas é que é muito ao contrário do que os outros falam. Então as pessoas, eu sei, não acreditam em mim. Mas hoje eu vou mostrar para você que Jesus nunca ensinou ninguém a pedir por si. Jesus nunca, nenhum apóstolo, ensinou ninguém a pedir pelas necessidades próprias. Esse não é o objetivo da oração. Porque imagina você, irmão, você que está me ouvindo, numa fração de milésimo de segundo, quantas orações são dirigidas a Deus por todas as pessoas da face da terra? Bilhões, né? Sem contar as rezas, as mentalizações, sem contar essas formas aí que as pessoas têm de buscar a Deus. Mas tudo isso é dirigido a Deus. Numa fração de segundo são bilhões e bilhões e bilhões de pedidos. E Deus, meu irmão, minha irmã, uma pergunta que sempre me fazem, eu vou responder agora. Deus só ouve as orações daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas e a misericórdia? A misericórdia de Deus está em Cristo Jesus. Todas as orações que não são feitas através, em nome, com a chancela, com a assinatura do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai não ouve. Mas mesmo assim são bilhões e bilhões de orações. Mas lá no começo, olha só como a gente precisa entender a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para não ser pego por pessoas ignorantes que não entendem, leem a Bíblia e saem fazendo um monte de coisa que está lá no Velho Testamento,
Eu já ouvi no rádio, por exemplo, pessoas orientando os outros em cima de uma passagem que eu vou falar daqui a pouquinho. E aqui não tem nada de orientação para se passar para o povo de Deus. Mas vamos lá, vamos por partes, né? No começo da criação, querido irmão, querida irmã, os nossos pais, Adão e Eva, não precisavam pedir nada para Deus. Nada. Eles falavam com Deus e eles eram instruídos pelo próprio nosso Senhor. Deus conversava com Adão e Eva do jeito que eu estou falando com você aqui agora. Eles não tinham nada a pedir, não havia uma necessidade sequer de Adão e Eva que eles tivessem que se achegar a Deus e falar: Senhor, nós estamos precisando disso, daquilo. Não precisava, porque Deus sabia de cada necessidade de Adão e Eva e atendia. Você vê, quando Deus notou, sentiu que Adão estava só, Deus fez o quê? Deu uma ajudadora idônea para Adão. Não precisa. Deus não ensinou ninguém a pedir. É só você ler lá Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aliás, Adão, ele usa essa desculpa de que ele não pediu, foi Deus que deu. Ele diz assim: a mulher que me deste. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Quando Eva se enrola lá e desobedece, Adão usa isso. A mulher que o Senhor me deu, para justificar a desobediência que trouxe para toda a raça humana, Deus perdoou. Mas olha a consequência. As consequências do pecado, se estendem por toda a descendência. A perda espiritual da livre comunhão com Deus. Depois, os nossos pais, Adão e Eva, foram colocados para fora do jardim do Éden, que havia sido criado para eles. Deus não criou o jardim do Éden para ele. Ele criou para Adão e Eva. Tudo porque comeram da árvore da vida. Perderam a imortalidade. E passaram a habitar numa terra que eles teriam que trabalhar nessa terra, lavrar a terra, ter seus filhos com dores. E, a partir daí, Adão e Eva e a sua descendência passaram a viver a brevidade da vida. A partir daí, a vida passou a ter fim. E a brevidade da vida, ela é vivida com sacrifício e com dores, com muita luta e com muito trabalho. A partir do pecado lá do Jardim do Éden, surgiram os conflitos emocionais. Quem é que não tem conflito emocional? Tem gente que talvez nem saiba o que seja isso, mas que tem. Quem é que não tem tristeza de alma? Gênesis capítulo 3, versículos do 16 ao 19. E aí, Adão e Eva passaram a viver pela misericórdia de Deus mesmo.
Porque eles também não tinham preparo para aquilo. Eles também tiveram que se adaptar a tudo isso. E eles começaram a demonstrar esta gratidão pela misericórdia de Deus para com eles, apresentando para Deus, preste atenção, para agradecer a misericórdia de Deus para com eles, eles passaram a apresentar para Deus as primícias do trabalho. Tudo que eles faziam, aquilo que dava resultado, as primeiras coisas do resultado, eles ofertavam em adoração a Deus. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Por quê? Porque eles tinham pecado. Porque eles tinham desobedecido. Então foi uma maneira deles buscarem novamente a comunhão com Deus. Isso foi espontâneo. Mas eles não oravam. Não oravam porque eles não sabiam. A maneira deles orarem era apresentar as primícias do trabalho, as primícias de tudo que eles conseguiam, eles apresentavam como oferta para Deus. Eles não sabiam orar. Você sabe quando que começa a oração na Bíblia? Uma pergunta que eu estou fazendo para você. Deve ter aí cristãos aí de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Quando começou a oração na Bíblia? Abre sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 26, é o registro bíblico da primeira oração. Antes disso não existia oração. Sete, a linhagem piedosa de Sete começou a invocar o nome de Deus. A partir daqui, Gênesis capítulo 4, versículo 26. E agora eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo, você que vai ver esse vídeo aí num dia qualquer. Se a gente olhar com muita atenção a Bíblia, os homens de Deus, e você é livre para fazer isso, e você deve fazer isso, tanto no Velho como no Novo Testamento, querido irmão, querida irmã, você não vai encontrar homens de Deus pedindo por suas necessidades materiais. Opa! É uma afirmativa. Você, meu irmão, minha irmã, não vai encontrar nem no Velho, nem no Novo Testamento homens de Deus pedindo por suas necessidades materiais. Eles pediam para que se cumprisse na vida deles a vontade de Deus. Porque eles sabiam que as suas necessidades materiais seriam supridas
seriam providenciadas naturalmente por Deus. Todo ensino, meu irmão, minha irmã, que diz que você deve pedir para Deus emprego, saúde, casa para morar, qualquer coisa, não é bíblico. Porque já vou te mostrar na Bíblia que Deus diz que Ele sabe muito bem do que a gente precisa. E Ele não deixa faltar. Eu estava dizendo no começo que eu ouvi outro dia não, já ouvi várias vezes, ouvi outro dia também, mas outras tantas vezes, pessoas aí, esses donos de igrejas aí, convocando as pessoas a fazerem seus votos, as suas campanhas. Bom, as suas campanhas, fundamentados em Gênesis 28, do 18 ao 22. Você quer ler comigo? Gênesis 28, do 18 ao 22. Vamos ler junto? Se você puder, é claro. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Já vi gente ensinando sobre isso aqui, tá vendo? Olha, você tem que fazer voto. Tá vendo? Jacó dava o dízimo, por causa disso que deu tudo certo na vida dele. Ô pastor, mas o senhor acabou de falar que homens de Deus, no Velho e no Novo Testamento, não pediam pelas suas necessidades materiais, agora você lê que eles pediram, por causa disso que eu falei, homens de Deus. Eu deixei muito claro isso, repeti 2 ou 3 vezes. Todos aqueles que pediram pelas suas necessidades materiais, pessoais, fazendo promessa, fazendo voto, campanha, faziam pela falta de fé. Faziam pela falta de fé no Deus Todo-Poderoso. Leia aqui o que Jacó fala. Se Deus for comigo, ele está pondo no condicional, ele não está afirmando que Deus é com ele, ele tinha dúvida. Se Deus for comigo, se Deus fizer tudo isso para mim, eu vou fazer isso também. Se Deus não fizer, eu não faço. Isso não é cristianismo. Isso não é ponto de ensino, isso é ponto de repúdio. Porque aquele que tem fé em Deus, acredita no que Deus vai fazer. Acredita que Deus é suficiente para fazê-lo. Se você for lá no Salmo 23, você vai ver que o Salmo 23 é completamente contrário a Gênesis 28, do 18 ao 22, porque lá diz: ainda que eu ande, o Senhor é o meu pastor.
Ainda que tudo me dê errado, diz Abacuque, ainda que não haja vaca no curral, Deus é o meu pastor. Então aquelas pessoas que nesses dias são orientadas a fazerem campanhas, correntes, promessas, jejum, 7 dias de oração poderosa, novena, é fruto de uma grande ignorância bíblica e pior, é fruto de falta de fé. Porque é isso que não tinha Jacó. Jacó não tinha fé. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar, quer dizer, eu não sei se Deus é comigo, eu não sei se Deus vai me guardar, mas se Ele for comigo e Ele fizer do jeito que eu quero, aí está tudo bem. Quando a gente pede por nós, quando a gente ora, né? E a gente é ensinado assim dentro das denominações, eu sei. Quando eu me converti lá 25, 30 anos atrás, eu fui ensinado assim. Pense você que só você aprendeu assim, eu também. Só que me ensinavam uma coisa e eu vinha na Bíblia e lia outra. Eu falava, peraí, mas a Bíblia não se contradiz. Quem é que está errado? Quem está me ensinando daquele jeito ou a Bíblia? Quem é que está errado? Aí eu chegava lá e perguntava, falava, olha, você está mandando fazer campanha, mas a Bíblia não diz que é para fazer campanha. A Bíblia diz que eu tenho que confiar em Deus, que Deus sabe do que eu preciso. A Bíblia não diz que eu tenho que orar por cura. A Bíblia diz que eu tenho que buscar a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus. Então, quando a gente pede pelas nossas necessidades, sejam elas quais forem, a gente demonstra a ansiedade. Porque Jacó aqui estava ansioso. Ele fez uma promessa para Deus. Isso aqui, irmãos, isso que Jacó fez é uma promessa dessas que os católicos apostólicos romanos fazem. Olha, se tal santo me curar, eu vou andando a pé lá, até não sei onde. Ele foi exatamente isso que ele fez. Se Deus me der um emprego, o meu primeiro pagamento eu vou comprar metade em cesta básica. Isso é promessa. Só muda o nome. Quando é feito dentro da igreja católica, é promessa. Quando é feito dentro da igreja cristã, é corrente. E o que Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34 fala? Vamos lá abrir Mateus agora. Vamos aqui no Novo Testamento. Eu estou assim porque essas folhas são tão fininhas e elas entortam inteirinha, viu? Então tem que ir bem levinho aqui para não cortar. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Mateus 6. Por isso, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Não são todas as outras coisas, nem as demais coisas. São todas estas coisas. Que coisas? Comida, bebida e roupa. Quem é que faz campanha? Quem é que promove campanha, então? Isso é coisa... Aqui, deixa eu explicar isso para você. Está escrito gentios aqui, né? Porque está falando aos judeus, né? E gentios eram os pagãos da época. Nós somos gentios convertidos, né? Então, quem promove, denominações que promovem campanha, todo dia, cada semana é uma campanha, são pagãos, na verdade, porque nós não temos que pedir nada material a Deus. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Se nós cremos nesse Deus, nós não precisamos pedir. Adão e Eva não pediam, passaram a pedir, passaram a ter esse contato de pedir, depois que foram expulsos do paraíso. Quem faz campanha, corrente de oração, círculo de oração, para pedir coisas, saúde, emprego, não sei o que, no casamento, são quem? Os pagãos. Aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É só você ler aqui Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. O cristão que tem fé não pede pelas suas necessidades materiais ou físicas. Antes de pedir, ele agradece aquilo que Deus tem feito na vida dele. Mas eu estou precisando de saúde, Deus não tem me dado. Mas você está em pé ainda? Então agradeça a Deus por estar em pé. Agradeça a Deus por Deus te dar este entendimento que a maioria das pessoas não tem. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu preciso pôr isso daqui para ler, senão não consigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tem gente que só lê aqui. Não, é oração e súplica, tem que pedir, sim. Não, é com ações de graças. É agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos deu. Não temos que pedir nada a Deus. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. A nossa oração, na verdade, é para que possa realizar a vontade do Senhor na nossa vida, para que a gente conheça a vontade de Deus e se alegre com esta vontade, mesmo que ela não bata com a nossa. Senhor, me dá graça de abrir mão da minha vontade para fazer a sua. É ser um vaso.
A gente cansa de ouvir um ou outro chamando aí, ô vaso, ô vaso. Eu nunca vi um vaso escolher a flor que ele quer dentro dele, você já viu? Eu nunca vi. Quem coloca a flor dentro do vaso é o dono ou a dona do vaso. Não é um vaso que diz, não, a flor amarela eu não quero, hoje eu só quero flor branca. O que vale é a vontade do dono ou da dona do vaso. Se você é vaso, então nós temos que conhecer qual que é a vontade de Deus na nossa vida. Então se cumpra na minha vida a sua vontade. As nossas orações devem ter este objetivo, meu irmão, minha irmã. É porque as pessoas leem aqui e param. Quando estão lendo, elas param. Elas não continuam lendo. É tudo com ações de graças. Ações de graças é agradecer, entender aquilo que Deus já nos deu. Nós temos que ser um vaso de bênção, um bom obreiro. Nós temos que ser mais e mais a imagem e a semelhança de Cristo. Esta é a razão porque está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Não sabemos o que pedir. Saber pedir. Quantas aí as pessoas ficam, eu já fui em lugar que aquelas ladainhas. Por isso que o Espírito Santo intercede por nossas orações, a fim de que possamos ser levados à vontade de Deus. Tem gente que passa a vida aqui fazendo a vontade delas ou reclamando, porque nunca ouviram que a vontade de Deus é soberana. E a nossa oração é para que a gente conheça a vontade de Deus. O que a gente pede em oração está ligado com a nossa fé. Está ligado com a nossa fé em Deus. O que a gente pede em oração está ligado na palavra de Deus. O que dois concordarem aqui na terra, eu canso de ouvir isso. Gente, do que está falando ali? Está falando de perdão, não está falando de pedir nada. Está falando de perdão ali, leia. Está ligado, parece crente eletricista, liga e desliga. Que está ligado, coisa nenhuma. Leia tudo, entenda o que está sendo escrito, o propósito da nossa oração. É sempre glorificar o nome de Deus. A nossa oração, o propósito dela são as ações de graças. É glorificar o nome de Deus, é apressar, é pedir, Senhor. Como está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. O que está escrito lá? Vamos ver. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Cadê você? Cadê o papelzinho? Está aqui para eu pôr em cima. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A nossa oração é para isso, irmão. Oração não é para ninguém ficar curado, não. Mas pastor, mas é tudo o contrário do que eu aprendi. O que eu posso fazer? É a Bíblia. É chocante para você? Foi também para mim. Mas eu já desconfiava, né? Eu desde lá de trás eu já desconfiava que não pode ser isso. Não pode ser isso. E aí você vai buscar. A nossa função, a minha, a sua, a de cada cristão verdadeiro, é ajudar a realizar a vontade de Deus na terra. Você vê que quando a gente fala uma frase, parece que é aquela coxa de retalho, aquela frase era o trechinho
do retalho que faltava para completar o patchwork lá da colcha de retalho, né? Eu vivo dizendo aqui, gente, o verdadeiro cristão não se envolve com esse negócio de política. Pode até não gostar, pode ter opinião, mas não vai se candidatar a nada, não vai trabalhar para candidato nenhum. Porque o nosso negócio aqui é Jesus, é o reino de Deus. Por quê? Porque nós temos que ajudar a realizar a vontade de Deus na terra, e ela tem que começar com a gente. Nós temos que orar com o propósito correto. Qual que é o propósito correto da oração? É fazer a vontade de Deus. Mas, pastor, eu estou doente, eu não posso pedir pela minha cura. Claro, ó Senhor, se a tua vontade é me curar, me cure. E eu já te louvo, seja para a cura ou não. Pronto. Você sempre deve, na sua oração, colocar a vontade de Deus como principal. Se o Senhor quer me curar, me cure. E eu já te louvo pela cura. Mas se o Senhor não quiser também, eu te louvo do mesmo jeito. Isso é o cristão maduro na fé. Não oramos para buscar resposta, que nem ouviu o sujeito ensinando aí no sábado. Nós oramos aí buscando resposta. É hora que Deus falou. Olha, demorou, mas Deus falou. Eu acho que não foi Deus que falou, não. Eu acho que essa demora fez com que vocês entendessem o que vocês não estavam entendendo. Deus não tem que dar resposta nenhuma de nada para a gente. Nós é que temos que buscar ser a imagem e semelhança de Cristo. Você acha que Deus tem que dar resposta daquela situação? Tem irmãs aqui que eu sei que estão querendo se casar, né? Arrumar um homem bom. E às vezes elas, pastor, como é que eu faço? Ora por mim. Eu digo, não adianta, você tem que buscar. Isso é responsabilidade sua. Não, mas Deus não tem esta responsabilidade. Não adianta a gente querer transferir para Deus algo que é responsabilidade nossa. É você que tem que fazer isso. Porque quanto mais a imagem e semelhança de Cristo você estiver, quanto mais você estiver dentro da vontade de Deus, mais seletivo você fica. Muito mais, meu irmão. Você já, peraí, com isso eu não vou trabalhar. Sabe por que eu não vou? Mas eu vou ficar desempregado, mas eu não vou mais, eu não vou enganar ninguém. Eu não vou enganar ninguém. Então eu não vou, não pode, a família, mas eu não vou tirar o meu sustento através do engano. Você começa a ficar seletivo, por causa disso que ser cristão é difícil. Às vezes eu recebo, pastor, eu tenho um bar, uma lanchonete, é pecado eu vender bebida alcoólica? Então, um cristão já não pode ter um bar, uma lanchonete, entende? Já não sabe, o sujeito que quer estar dentro da vontade de Deus, não vai abrir um bar, porque como é que o bar vai sobreviver se não vender pinga, cerveja, se não tiver sinuca, se não tiver cigarro? Não vai viver, né? Não é? As lanchonetes sobrevivem do quê? De porçãozinha, com bastante sal e cerveja, né? Bastante sal para fazer o sujeito beber bastante cerveja. Então, o sujeito que quer cumprir a vontade de Deus na vida dele, o sujeito que quer ser imagem de Cristo, isso já não é mais para mim, entendeu? Não é para mim. Isso foi lá no passado, hoje não é mais. Infelizmente, isso daqui, eu acho lindo isso aqui, mas isso aqui você não vai ouvir dentro de denominação nenhuma. Não vai ouvir, sabe por quê? Porque eu já falei, as denominações adotaram a forma do mundo. Tem gente anunciando, eu garanto, isso. Como é que você vai garantir se quem faz é Deus? Como é que o sujeito pode garantir algo? Se quem faz é Deus, garante o quê? Eu posso garantir a sua salvação? Não. Quem salva é Deus.
Então o mundo acabou adotando essa forma das religiões pagãs. Você vê que isso não é bíblico. Eu falei para você, procura no Velho e no Novo Testamento homens de Deus. Não se esqueça que a Bíblia é um livro que narra, conta coisas. Esta passagem de Jacó, você não pode considerar como ele ali, sendo um homem de Deus, está fazendo uma promessa para Deus. Então o mundo acabou adotando essas coisas pagãs. Isso é algo pagão que Jacó fez. As orações também, elas têm hoje objetivos pagãos. Mas você que está aí me ouvindo, você que recebeu esse vídeo, você que está vendo esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube, confronte tudo que eu falei com a Bíblia Sagrada. Avalie sua fé pelas orações que você faz. É assim que a gente avalia a nossa fé. É assim que a gente pode, a partir de agora, avaliar o nosso cristianismo pelas orações que a gente faz. E eu quero agora, meu irmão, meu irmão, buscar a vontade de Deus na minha vida. Querido Deus e poderoso Pai, o Senhor sabe de tudo que eu preciso. O Senhor sabe das coisas que eu tenho vontade e que nem preciso. O Senhor sabe daquilo que eu devo ter e daquilo que eu não posso ter. Eu quero dizer, Senhor, que eu sou o seu servo. E se eu sou o seu servo, é o Senhor que manda, não sou eu que mando. A sua vontade é soberana. Eu quero dizer, Senhor, que eu sou um vaso. E o vaso não escolhe as flores que são colocadas dentro dele. Ele só recebe. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Coisas que eu nem merecia, mas pela sua compaixão e bondade o Senhor me deu. Estar aqui hoje, por exemplo, não é merecimento meu. É pela tua compaixão e bondade. É pela tua graça e misericórdia. Ajuda-me, Senhor, em todos os momentos da minha vida, ser fiel ao Senhor. Não fazer oração para que as outras pessoas ouçam e gostem, e achem bonito, e achem oração forte, oração ungida, mas que eu levante a minha voz para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus e Senhor, e eu recebo do Senhor tudo que o Senhor me dá, e te louvo, te agradecendo do profundo do meu ser, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.